Bom dia. Tudo isso é para que a gente tenha férias, pelo menos no Natal, né? E volte em janeiro. A gente não sabe, gente. O governador não falou nada ainda. A gente tá Ele no... só disse que para Maceió vai ficar na fase azul o resto do mês e as outras cidades tudo fase amarela. Meu pai do céu. Agora, eu acho assim, por mim voltava, porque vocês estavam na praia, né? Boa parte de vocês. Então, se estão na praia, pode estar na escola, né? Não é? Por mim voltava pra gente correr atrás de Agora é interessante demais. Shopping aberto, tudo aberto. E só as escolas fechadas. Agora é estranho, né? Por exemplo, se a minha mãe estiver tudo aberto. doente... Cadê que essa escola é aberta? É. Mas eu entendo o perigo. Professora, Ó, o isso meu aí tio foi pra isso aí é praia pelo esses dias. estágio. Ele tirou uma foto da praia e a praia tava, tipo, lotada. Eu fui buscar uma pessoa no aeroporto no domingo de feriado, porque não, domingo, né? E segunda ia ser feriado. Aí a gente passou pelo rio, por um rio, viu? E não tinha um espaço entre pessoas, todo mundo assim grudado, ninguém de máscara. Então eu disse, olha, por que as aulas não voltam? Porque é muita hipocrisia, né? Os pais podem Professor, levar todo mundo isso aí, ó. pra praia. E por que não pode levar pra É porque isso escola? aí é Vocês estão indo para eleição que as aniversário, que eu vejo no Instagram. Aí, sabe, já que já tá todo mundo se arriscando, vamos nos arriscar por uma coisa útil, né? Nosso futuro. Ó, professora, esse dia eu passei de frente da Perucaba. Tinha um montão de gente sem máscara, soltando pipa. Tinha mais de umas Verdade. 200 pessoas. Professora, eu vejo, na hora que eu vou eu vou de carro com a minha mãe, eu vejo gente que a maioria tá sem máscara, anda de bicicleta sem máscara e tal. Eu vejo também. Agora vamos parar um pouquinho, que esse assunto sobe a minha pressão. E vamos voltar aqui. A gente vai estudar hoje um pouquinho lipídios, que eu acho que vocês já conhecem, que são as gorduras, né? Até teve algumas questões bobas na prova sobre lipídio, mas a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Eles são considerados as fontes de energia reserva, né? Porque quem é a nossa fonte de energia principal? Qual é o tipo de nutriente que é a fonte de energia principal? Falem aí. Ficaram calados de uma hora para outra, né? Qual é o tipo de alimento? Carboidrato. Carboidrato, muito bem. O carboidrato é a fonte de energia principal. Ele está lá no começo da tabela e a gente come em grande quantidade, né? Os lipídios, eles são energia de reserva, né? Eles têm função energética, proteção térmica, proteção dos nossos órgãos e tal, mas a gente tem que, né, consumir em quantidades mínimas, né? O quê? Energia Lipídio? de reserva, eles conservam calor, eles também fazem parte dos elementos construtores de forma secundária, mas fazem, tá? Forma primária, quem são os elementos construtores? Silêncio, pessoal. Pô. Quem são? Para repetir. Quem são os elementos construtores primários? Construtores primários. Vocês estão vendo, né, que vocês estão caladinhos aqui. Se olhar na prova e todo mundo tiver acertado, já sei que colou e eu vou descontar ponto, né? Essa questão tinha na prova. Meu Deus, o que está acontecendo que tá essa notificação aqui? Elementos energéticos são os carboidratos. Então, os construtores são... Também são chamados de elementos plásticos. Tem plásticos, fibras e regulador. Então, primário é elemento plástico, que é no caso as carnes, né? Lipídios. Vamos proteína. Muito bem, a Então eu errei na Vitória prova. falou aqui no bate-papo proteína. Irla, você tá me ouvindo agora? A Irla já não tá conseguindo nos ouvir. Perdemos a Irla. Os elementos plásticos ou construtores, tá? São as proteínas, as carnes. Deixa eu olhar aqui, bate-papo. Bate-papo é chato, viu? Não é verdade. Meu som tá travando. Não, professor, esse negócio de som travando é tudo internet do povo, não é o caso do Zoom, não. Internet do povo. Tô vendo que os outros estão ouvindo. Vamos lá. Voltando. Então, a gente tem elas como elementos energéticos secundários e como elementos construtores secundários também. Construtores ou plásticos, tá, gente? São a mesma coisa. Então, aqui eu tenho as funções delas, tá? Reserva de energia, conservam calor no nosso corpo. Então, quanto mais fria é o nosso ambiente, mais gordurosa é a nossa alimentação, né? Eles participam da construção da nossa membrana celular,
certo? A nossa membrana tem uma parte lipoproteica, né? Que são proteínas com gordura, que são incompatíveis com a água, né? Para que as nossas células fiquem ali protegidinhas, né? Todas as nossas organelas sejam conservadas. Eu acho que a pessoa tem que comer mais gordura quando tá no frio, por causa que a pessoa vai precisar para queimar, para fazer mais calor, para fazer o corpo produzir calor para sobreviver. Isso. No frio, para manter a temperatura, o nosso corpo acelera o metabolismo. Quando o nosso corpo acelera o metabolismo, ele consome energia muito rápido, então ele queima os carboidratos muito rápido. Aí a gente tem que ter alimentação rica em gordura. Vocês sabem quem são os esquimós, né? Esquimós, Sei. eles vivem em regiões muito muito frias. De foca lá. Isso, eles comem foca, gordura de foca, que é muito, muito gorduroso, carne de foca, para que o corpo deles mantenha a temperatura. E eles não são necessariamente obesos, né? Eles não são. Porque o ambiente, o clima do ambiente consome essa energia, então eles não acumulam muita gordura em seus corpos, né? Populações também lá da Europa, os vikings, né? Aquela população que vive na parte mais fria da Europa. Europa Oriental, gente? Ou é ocidental? Eu sempre fico em dúvida. Lembre que eu não sou professora de História e Geografia. Mas essas regiões, eles têm uma alimentação muito gordurosa, né? Para ajudar a suportar o frio. E também eles não são necessariamente obesos. Agora, vai um brasileiro comer carne de foca, né? A gente num país tropical desse, né? O nosso metabolismo é lento, então não dá conta. Deve ser delicioso. Isso, nós aqui no Nordeste, quando a gente vai viajar à praia... Verdade, isso é muito bom. A gente vai à praia, a gente vai aos rios. O que é que os nativos do lugar oferecem pra gente? Uma peixada, né? Porque peixe é uma carne leve, então combina muito com o nosso ambiente quente. A gente come o peixe, mesmo que a gente coma bastante, a gente não se sente mal. É bem diferente a gente comer uma buchada, né? A gente comer uma buchada no calor, o risco de mal-estar é muito grande. Então, eles são encontrados, os lipídios, tanto na origem animal como na vegetal. No animal, a gente encontra gordura no leite, na gema do ovo. Vocês sabem que a gema é a parte com gordura e a clara, que é a parte branca, é a parte que tem proteína. Então, o ovo ele é um alimento construtor muito importante. É por isso que quando a gente está na academia... Eu, quando estava na academia, eu comia 120 ovos por semana. A minha avó não come a gema do ovo, ela disse pra não engordar. Eita, meu Deus do céu. Mas é uma gordura muito saudável. Tem ômega 3 e faz muito bem pro coração. Eu como bastante ovo. Hoje não tanto como eu comia na época da academia, porque eu não tô fazendo atividade física, né? Então, se eu comer... Aí eu vou responder, vó, a senhora não come ovo, mas come 3 fatias de pizza. Me deu uma sandália que até hoje estou treinador. Olha, acabaram de me falar os alunos que estão estudando, lipídios, é claro, dizendo que o conteúdo de nutrição vai cair na ONC, né? Então, os classificados para a próxima fase... Dei uma revisada aqui, porque além de ser um assunto tranquilo, é um assunto muito importante para a prova, né? Lá no site tá falando só quando começar a voltar às aulas, que vai ser a segunda fase. Eles estão achando que vai ser em novembro, só que agora eu já não estou mais achando, porque a OBA botou prova online. A OBA não queria fazer prova online, o doutor João não queria. E ele botou a prova para novembro, então significa que lá no Rio não vai voltar às aulas até novembro. Se não vai voltar em novembro, dezembro também não volta, né? Dezembro, quem vai querer voltar às aulas em dezembro? Ô, professora, eu tô louca. Eu tô indo tinha gente falando que se a pessoa passar também na segunda fase, tem uma possibilidade da pessoa participar da internacional. Sim, se vocês quiserem. A internacional a gente já tem como buscar um patrocínio aí com o governador e tal, para ajudar vocês a viajarem, para pagar as passagens de avião. A internacional é muito importante, minha gente, é muito importante. Vocês vão para lugares que vocês nem imaginam. A Olimpíada é uma grande oportunidade, viu? De vocês virarem high school americano. Estudem muito, mandem ver na Olimpíada de Química para eu inscrever vocês na de ensino médio. Eu não, né? Mas interesse. Sobre aquela prova que nós fizemos, sabe? Se a pessoa errasse 3, anulava 1. Não, essas provas, elas não tem não. Essa de errar 1, anular tantas. Não tem não anulação, certo? Alguém perguntou se tinha questão de anulação na prova de química. Não. Estudem muito química ano que vem. Vamos arrasar e se dedicar para vocês se prepararem para a Olimpíada. Para que no ensino médio vocês possam viajar. A tabela periódica do lado. Ótimo. Botem mesmo no quarto. Eu tinha uma também. Na minha porta.
Não ajudou muito, não, mas eu gostava de olhar para ela. Então, vamos lá. Então, a gente pode encontrar gordura em todas essas estruturas animais. Toucinho, amor da minha vida, né? Carne, não gosto tanto. Nos derivados também, né? Bacon, presunto, linguiça e salsicha. Amo bacon. Eu amo porco. Gordura vegetal também é possível, né? A gente tem os óleos, os azeites, né? O óleo, inclusive, está no preço de ouro, porque o nosso país é um irresponsável. R$8, professora. R$8. Os caras não têm pena da gente, não. Agora, para os outros países, eles vendem bem barato, como sempre. Não e é? pra gente, o óleo é nosso, nasce na nossa terra, e a gente paga o dobro ou o triplo. Isso é ser muito ruim. Não, mas a gente só tá patrocinando lá o pessoal da China pra eles matar mais cachorro, pra cozinhar os cachorros lá. Ali eles consomem o óleo empurrado, viu? Toda a alimentação deles é frita no óleo. Eu assisti um documentário na Netflix. Vai dar R$10. Agora é gostosa, viu? Então, quando eu vejo, chega a encher. Claro que não cachorro, né? Não tinha cachorro não no documentário, mas as outras coisas que eles assam, que eles fritam. Eles matam macaco também. Tinha não isso, né? Era muito baseado. É porco, né? A principal fonte de proteína deles é porco. Porco, eles usam porco em tudo. Tudo mesmo. E eles aproveitam mas tudo. começaram a fazer isso por causa também da guerra. Os caras passaram fome que sua bexiga, não tinha nada. Eles passam fome até hoje. Eles comem cabeça de peixe e tudo. A gente pensa que porque é uma nação desenvolvida não tem problemas. É porque nem tudo a gente sabe. Ensinando a fazer rato assado. Mas a gente comia isso, né? Quando a gente vivia Quando nós éramos selvagens, a gente consumia esse tipo de carne, né? Só estamos voltando. Eles são muito ligados às tradições, é por isso que eles sabem. Mas, enfim, não é muito... né? Voltando. Vem de lá, há uma probabilidade, né? De algumas pragas a gente absorver por fagia. Vamos lá. Óleos e azeites são gorduras vegetais, né? As amêndoas, castanhas, amendoim são fontes de gordura vegetal, gordura saudável, tá? O pinhão, o nosso maravilhoso abacate, que também é caríssimo. 3 abacates por R$10 quando tá em promoção. Essa quarentena tá aumentando os preços das coisas. Legumes estão baratos, né? Legumes tá barato, batata, tomate, cenoura estão baratos. Mas algumas coisas estão caras, né? O arroz, o óleo, o inhame sempre foi caro. Eles se aproveitam, né? Se vocês fizessem feira, vocês iam saber que inhame sempre foi caro. Saindo dos lipídios, problemas dos lipídios, né? O excesso pode causar problemas cardíacos, eles entopem as coronárias, são algumas das principais veias do nosso coração. E a gente pode desenvolver obesidade, né? O quadro de obesidade é muito difícil de reverter. Depois que a gente ultrapassa o IMC ideal, voltar para o nosso peso, o peso que a gente quer, dentro lá daquele limite dos 20 e 25, fica muito difícil, né? E começam a surgir problemas de saúde hormonal, problemas de respiratório, circulatório, por aí vai. É por isso que todo mundo é tão chato. Eu não sou chata, eu não sou chata. Ai, mulher, você tem que ficar magra pela estética. Não. Eu não sou a favor de ninguém ser magro, um palito, mas eu sou a favor das pessoas obedecerem o limite do IMC delas. E se você tá no IMC no limite, você não pode se dar o luxo de estar comendo batata frita todo dia, cachorro quente, pizza, não pode, né? Eu era muito magra, então eu podia me dar o luxo de comer besteira o dia que eu quisesse, quando eu quisesse, 3 vezes por dia, se eu quisesse. Eu podia, né? Até a sala de vocês me deu o apelido de Maria Coxinha, Salgadinho, porque eu podia, né? Eu não posso mais. Eu ultrapassei, eu tenho mais de 70 quilos. Então eu já ultrapassei uns 2, 3 pontos. Para eu voltar para o meu peso, que é 60, mas quando eu comi essas coisas aí era 55, é praticamente impossível, né? Não, professor, tem um primo meu que ele tá tão gordo que não tá conseguindo passar pela porta. Aí, toda tarde, quando ele sai, ele volta com salame. Meu Deus do céu. A gente fica rindo, fica achando engraçado, fazendo piada, mas não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar em determinados assuntos e entender por que isso está acontecendo com o nosso corpo e tentar controlar a nossa alimentação. Uma besteira que a gente faz muito, às vezes, é comer direitinho a semana toda e no fim de semana aloprar,
né? O nutricionista diz que é melhor você comer um pouquinho de besteira todo dia do que no fim de semana só comer besteira. É. Tô tentando viver isso na minha vida, é muito difícil. Mas eu tô numa dieta bem chata, bem restritiva, mas eu já consegui perder 2 quilos. Só organizando os horários da minha comida. Só organizando, eu já consegui perder 2 quilos. É que a quarentena, o próprio Góes dizia isso, ela mexe muito com a nossa cabeça, com a nossa ansiedade. A gente até passou da pior fase. Vocês lembram que no começo, abril, maio, a gente tava desesperado, né? Depois a gente passou por uma fase que a gente se acostumou. E agora eu tô me desesperando de novo, porque já estamos em setembro, metade de setembro, e o governador não dá um sinal. E eu tô com medo da gente terminar o ano online. E tudo Não, bem. pessoal, vai terminar. Vai terminar por causa que tá tudo voltando assim. Eu não duvido. Dos vereadores, dos prefeitos que estão querendo voto. Eu sei de uma cidade aí, para lá, uma cidade aí que o pessoal tá oferecendo 10 mil votos. Eita, 10 mil. meu Deus. A gente não tá vendo nem campanha dos candidatos a prefeito. Eu só vejo campanha do professor Hector e do professor Canudo. Um foi meu professor, foi o Canuto. E o outro é o Hector. Não vejo dos Tipo, outros. como a gente não tem nada a perder, às vezes por causa desses vereadores e tal, na minha opinião, eu vendia meu voto por 10 mil reais. Eita, Luciano. É doido você. Professora. Eu não Vamos vou supor, votar, né? Eu não vou votar. Se Tem eu não 4 puder pessoas sair na de Eu sala. vendo casa, até por 50 cento. Cada um com 10 mil reais por cada voto. É claro, agora errado é você não votar no cara que lhe pagou. Aí você vota errado. é um caso muito sério, Luciano, mas eu entendo a sua revolta. Só que se a gente for pensar assim, a gente vai entregar a piraca para o tipo de pessoa que a gente entregou, né? A gente sabe muito bem que certas pessoas que estavam no poder e o segundo lugar também estavam comprando voto no dia da eleição e não aconteceu nada com ele. Um determinado candidato a prefeito, comprando voto Não descaradamente. acontece nada, Não não. aconteceu nada. Bota uma pingazinha Aí, por isso. interessante, não acontece nada com ele, mas pode acontecer com o pobre que vendeu, porque é crime. Então, não vai acontecer com o rico, não, mas vai acontecer com o pobre. Fora pobre as lascado. consequências, né? Que a gente fica por 4 anos com esses lixos. São os lixos. Eu não vou sair para votar nesses inúteis. Não, porque os candidatos, multa. aí, no máximo, só um é bonzinho, mais ou menos. Porque E o esse não resto. vai vencer. O bonzinho não vai vencer. Deixa eu terminar aqui para a gente encerrar pelo menos os lipídios, né? Os problemas são a obesidade, porque a gente viaja muito aqui, e a composição é bem complexa, porém ela é objetiva. A gente tem nas gorduras ácidos graxos e temos glicerol, tá? A gente vai estudar mais para frente. No ensino médio, vocês vão destrinchar essas substâncias, tá? Acho que é no primeiro ano mesmo, é bioquímica. É uma parte da ciência que é um pouquinho difícil. Vocês vão sentir muita saudade de mim nessa parte, tá? Gente, na próxima aula a gente vai começar com proteína, certo? E depois eu acho que a gente termina. Ai, não, ainda tem as vitaminas. Ai, esse assunto é muito grande, eu esqueci disso. Deixa eu aproveitar esses 2 minutos e falar de proteínas. As proteínas, elas constroem e reparam o nosso corpo. Então, além delas construírem, elas ajudam em cicatrização e tudo mais. Quando a gente malha muito, a gente precisa comer muita proteína. Quando a gente malha, a gente está destruindo os nossos músculos. Aí eles incham por causa do processo inflamatório. A proteína vai lá e reconstrói. Então, quando ela reconstrói, ela já reconstrói maior. É por isso que a gente ganha hipertrofia muscular. Por exemplo, teve épocas de eu usar tamanho 38, pesando 58 quilos. E teve épocas de eu usar tamanho 38, pesando 64 quilos, né? A diferença é que nessa época que eu pesava mais, mas usava o mesmo número de roupa, eu tinha mais músculo do que gordura. Então, eu tinha volume, o volume que eu queria, mas era um volume magro. Ele não era gordura, eram músculos. O que é muito positivo para o corpo de vocês, porque ele vai aguentar muito mais impacto, ele vai ser mais resistente, vocês vão se cansar menos por terem um corpo muscular maior. Então, as proteínas são importantíssimas para a nossa vida. Elas fazem nosso cabelo crescer, nossos dentes se desenvolverem, nossa pele cicatrizar da acne e tudo mais. Reparam nossos problemas de vista. Então, ela que literalmente constrói o nosso corpo, né? Ela participa da produção de hormônios e proteínas também. Ixi.
A composição dela é de mais ou menos 70 aminoácidos, então elas são gigantescas, elas são substâncias químicas gigantes, tá? A equação delas é absurda de grande, né? Elas são encontradas em animais, né? Nas carnes, no leite, derivados, ovos e tal. Tudo que for de origem animal a gente vai encontrar proteína. E em alguns vegetais também, para quem é vegano, né? Vegetariano, a gente encontra proteína no feijão, na lentilha, na soja, na ervilha, no grão de bico, no arroz, se for no caso arroz com feijão, aí a gente encontra uma quantidade significativa de proteínas, né? Isso vai depender muito da dieta de você, do que você quer para sua vida, né? Uma pessoa que é vegana, vegetariana, ela sofre muito mais na alimentação, né? Para malhar, por exemplo, que ela precisa de quantidades muito grandes. Vitaminas, essa é a parte maiorzinha, tá? E essa é que vai ficar para a aula que vem. Vitaminas. Por hoje é só, galera. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Vamos tchau, comer. tchau, Eu vou aqui tchau. fazer uma comida para minha mãe, Tchau, certo? Tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.